Livro A Doutrina Secreta, volume 2, de Helena Petrovna Blavatsky. Apêndice da 9ª seção. Título: A Força Futura. Subtítulo: Suas possibilidades e impossibilidades. Diremos que a força é a matéria agitada ou matéria em movimento e uma manifestação da energia, ou que a matéria e força são os aspectos fenomenais diferenciados da substância cósmica primária e não diferenciada? Esta questão é relacionada com a estância que trata do Foá e seus 7 irmãos ou filhos. Em outras palavras, da causa e dos efeitos da eletricidade cósmica. Em linguagem oculta, os irmãos ou filhos são as 7 forças primárias da eletricidade, cujos efeitos puramente fenomenais e, portanto, os mais grosseiros, são os únicos que os físicos conhecem no plano cósmico e, sobretudo, no plano terrestre. Tais efeitos compreendem, entre outras coisas, o som, a luz, a cor e etc. Ora, que nos diz a ciência física a respeito destas forças? O som, diz ela, é uma sensação produzida pelo contato das moléculas atmosféricas com o tímpano e que provoca certas trepidações delicadas no aparelho auditivo e, assim, comunica as vibrações daquelas moléculas ao cérebro. A luz é uma sensação causada pelo contato com a retina de vibrações do éter inconcebivelmente minúsculas. É o que também dizemos. Mas estes são simplesmente os efeitos produzidos em nossa atmosfera e nos meios imediatos. Na realidade, em tudo o que se acha no campo de nossa consciência terrestre. Júpiter Pluvius deu o seu símbolo em gota de chuva, em gotas de água, composta conforme se admite de 2 corpos simples, que a química separa e combina novamente. As moléculas compostas estão bem sob o seu domínio, mas os átomos ainda lhe escapam. O ocultismo vê em todas estas forças e manifestações uma escada cujos degraus inferiores pertencem à física exotérica e os superiores conduzem a um poder vivo, inteligente e invisível, que é, por via de regra, a causa indiferente, ainda que excepcionalmente consciente dos fenômenos que impressionam os sentidos e que se atribuem às leis da natureza. Nós dizemos e reafirmamos que o som, por exemplo, é uma terrível força oculta, uma força tremenda cuja potencialidade menor, quando manejada como conhecimento do oculto, não poderia ser detida pela eletricidade gerada por 1 milhão de Niágaras. É possível produzir um som de tal natureza que seria capaz de erguer nos ares a pirâmide de Quéops, ou de fazer reviver um moribundo, restituindo-lhe o vigor e a energia, e até um homem que houvesse exalado seu último alento. Porque o som engendra, ou melhor, aglutina os elementos que produzem o ozônio, cuja fabricação transcende as faculdades da química, estando, porém, dentro da esfera da alquimia.
Pode até ressuscitar um homem ou um animal cujo corpo vital astral não esteja ainda irreparavelmente separado de seu corpo físico pela ruptura do cordão ódico ou magnético. Por haver sido salva 3 vezes da morte em virtude daquela força, é natural que julgue a autora pessoalmente conhecedora de algo a esse respeito. E se tudo isso parece demasiado anticientífico para ser levado em consideração, que explique a ciência a que leis mecânicas e físicas, dentre as por ela conhecidas, se devem os recentes fenômenos produzidos pelo chamado motor Cayley, que é o que atua como formidável gerador de força invisível, mas tremenda, que não somente se mostrou capaz de pôr em movimento uma máquina de 25 cavalos, como foi empregada ainda para levantar a própria máquina. E, no entanto, tudo isto se obtém só com o passar um arco de violino por um diapasão, conforme ficou provado inúmeras vezes, porque a força etérea descoberta por John Worrell Kelly, de Filadélfia, bastante conhecido na América e na Europa, não é uma alucinação, conquanto não fosse ele bem-sucedido em seus esforços para utilizá-la. Revés este prognosticado e afirmado desde o começo por alguns ocultistas. Os fenômenos apresentados pelo inventor nestes últimos anos têm sido surpreendentes, quase milagrosos, não no sentido de sobrenaturais. Observação número 1. A palavra sobrenatural quer dizer acima ou fora da natureza. A natureza e o espaço são a mesma coisa. Ora, para o metafísico, o espaço existe fora de todo o ato de sensação, sendo que uma representação puramente subjetiva, apesar da oposição do materialismo, que desejaria associá-lo necessariamente a uma sensação qualquer. Para os nossos sentidos, o espaço é realmente subjetivo quando considerado independentemente de seu conteúdo. Como, pois, é possível que um fenômeno, ou seja, que outra coisa for, se produza fora ou além daquilo que não tem limites? Ainda quanto à extensão do espaço se converta em mero conceito e seja considerada como uma ideia relacionada com certas ações, como pensam os materialistas e os físicos, nem assim cabe a estes o direito de definir e afirmar o que pode ou não pode ser produzido por forças geradas dentro ainda de espaços limitados, visto que não fazem eles nenhuma ideia sequer aproximada do que são essas forças. Fim da observação número 1. Continuação da narrativa. Os fenômenos milagrosos, não no sentido de sobrenaturais, mas no sentido de sobre-humanos. Se a Cayley fosse permitido fazê-lo, poderia ele reduzir os átomos todo um exército no espaço de alguns segundos, tão facilmente como reduziu aquele estado o corpo de um boi morto. Pedimos agora ao leitor que dispense séria atenção a esta força recém-descoberta, a qual o seu inventor deu o nome de força ou forças interetéricas. Segundo a humilde opinião dos ocultistas e a de seus amigos íntimos, Cayley estava e está ainda no limiar de um dos maiores segredos do universo, daquele, principalmente,
sobre o qual repousa todo o mistério das forças físicas e o significado esotérico do simbolismo do ovo do mundo. A filosofia oculta, considerando o cosmos manifestado e não manifestado como uma unidade, simboliza o conceito ideal do primeiro em um ovo de ouro, com os seus dois polos. O polo positivo é o que atua no mundo manifestado da matéria, ao passo que o polo negativo se perde no inconhecível absoluto de Sat, a aceidade. Observação número 2. Não é correto, quando se fala de idealismo, apresentá-lo como baseado na antiga proposição ontológica segundo a qual as coisas existem independentemente umas das outras, e não como simples termos de relação. Disse Estalo. Em todo caso, é incorreto dizer isso do idealismo da filosofia oriental e de seu conhecimento, porque é justamente o contrário. Fim da observação número 2. Continuação da narrativa. Não podemos dizer se isto está de acordo com a filosofia do Sr. Kelly, ou que, aliás, não tem muita importância no caso. Contudo, suas ideias acerca da construção heteromaterial do universo se aproximam estranhamente das nossas e, neste particular, são quase idênticas. Eis o que se lê em um instante folheto escrito pela senhora Bloomfield Moore, dama norte-americana de cabedal e posição, cujos esforços incessantes em prol da verdade nunca serão louvados em demasia. Segue o trecho. O Sr. Kelly assim explica o funcionamento de sua máquina. Ao serem projetadas as máquinas até hoje construídas, nunca se encontrou o meio de produzir um centro neutro. Se houvesse conseguido, teriam chegado ao fim das dificuldades daqueles que procuram o movimento contínuo, e este problema passaria a ser coisa resolvida. Só haveria necessidade do impulso inicial de algumas libras sobre tal mecanismo para fazê-lo funcionar durante séculos. No projeto de minha máquina vibratória, não cogitei de obter o movimento contínuo, mas se forma um circuito que tem realmente um centro neutro, o qual pode ser vivificado pelo meu éter vibratório e, uma vez sob a ação desta substância, passa a ser uma máquina virtualmente independente da massa ou globo. Observação número 3. Independente em certo sentido, mas não sem conexão com ela. Continuação da narrativa. E isto devido à sua velocidade assombrosa do circuito vibratório. Entretanto, apesar de toda a sua perfeição, necessita a máquina de ser alimentada com um éter vibratório para constituir um motor independente. Todas as construções requerem fundações com uma resistência proporcional ao peso da massa que devem suportar, mas as fundações do universo assentam em um ponto do vácuo infinitamente menor que uma molécula. Em uma palavra, e para expressar com exatidão esta verdade, em um ponto interetérico, que só uma mente infinita é capaz de compreender.
Sondar as profundezas de um centro etérico é exatamente o mesmo que buscar os confins do vasto espaço do éter dos céus, com a diferença de que um é o campo positivo e o outro é o campo negativo. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Esta é precisamente, como é fácil de ver, a doutrina oriental. O ponto interetérico do Sr. Kelly é o ponto laia dos ocultistas. Todavia, não é necessária uma mente infinita para compreendê-lo, bastando apenas uma intuição e uma habilidade especial para descobrir o lugar em que se oculta neste mundo de matéria. Não se pode, é certo, produzir um centro laia, mas sim um vazio interetérico, conforme se tem comprovado com a produção de sons de campainha no espaço. O Sr. Kelly fala, no entanto, como um ocultista inconsciente quando expõe a sua teoria da suspensão planetária. Segue o trecho. No que respeita ao volume dos planetas, perguntaríamos, de um ponto de vista científico, como pode existir a imensa diferença de volume dos planetas sem prejuízo da ação harmônica que os caracteriza? Não posso responder com propriedade a esta pergunta, senão procedendo a uma análise progressiva a partir dos centros etéricos rotativos que foram fixados pelo Criador. Observação número 4. Criador, por Foá, mais provavelmente, responderia um ocultista. Continuação da narrativa. Com o seu poder de atração ou acumulação. Se me perguntarem qual é o poder que confere a cada átomo etérico a sua inconcebível velocidade de rotação ou inicial, responderei que não há mente finita capaz de entender. A filosofia da acumulação é a única prova de que semelhante poder foi conferido. A área de um destes átomos, se assim posso exprimir, apresenta a força atrativa ou magnética, eletiva ou propulsora. Toda força receptativa e toda a força antagônica que caracterizam um planeta da maior dimensão, e assim continuando a acumulação, permanece perfeita a equação. Uma vez fixado este centro diminuto, a força que seria necessária para desviá-lo de sua posição teria que ser de potência tamanha como a que fosse capaz de deslocar o maior dos planetas existentes. Quando este centro atômico neutro varia de lugar, deve o planeta segui-lo. O centro neutro leva consigo a plena carga de toda e qualquer acumulação, deste o ponto de partida, permanecendo o mesmo, em perpétuo equilíbrio no espaço eterno. Fim do trecho. Continuação. O Sr. Kelly esclarece a sua ideia de um centro neutro com o seguinte exemplo. Segue o próximo trecho. Vamos supor que após a acumulação de um planeta de um diâmetro qualquer, por exemplo, de 20.000 milhas, aproximadamente, pois o tamanho não tem influência no caso. Vamos supor, dizíamos, que se verifique um deslocamento de toda a matéria, com exceção de uma crosta de 5.000 milhas de espessura, deixando um vazio entre ela
e um centro de tamanho de uma bola de bilhar comum. Seria preciso, para mover esta pequena massa central, de um poder tão grande como o que fosse necessário para deslocar aquela crosta de 5.000 milhas de espessura. Ademais, a pequena massa central arrastaria consigo sempre o peso da crosta, mantendo-a equidistante, e não haveria nenhuma força contrária, por maior que fosse, que pudesse juntar uma e outra. A imaginação se perturba ao considerar a imensa carga suportada por este ponto central, onde o peso cessa. E é isto que entendemos por um centro neutro. Fim do trecho. Continuação da narrativa. E é o que os ocultistas denominam um centro Laya. Muita gente afirma que tudo isto é anticientífico. Mas o mesmo sucede com tudo o que não foi sancionado ou estatuído pelas vias estritamente ortodoxas da ciência científica. A menos que seja aceita a explicação oferecida pelo próprio inventor, que pode responder à ciência no tocante a fatos já presenciados e que já ninguém poderá negar. Enquanto a nós, como aquela explicação é completamente ortodoxa do ponto de vista espiritual e oculto, ainda que não o seja do ponto de vista da ciência materialista especulativa, soa distante, exata. Nós a adotamos neste caso particular. A filosofia oculta não divulga senão um pequeno número de seus mistérios vitais mais importantes. Deixai-os cair, um por um, quais pérolas preciosas, a grandes intervalos, e só o faz assim mesmo quando a tal se vê compelida pela corrente evolutiva que conduz a humanidade lentamente e silenciosamente, mas sem interrupção, para a aurora da sexta raça humana. Porque, uma vez fora da custódia fiel de seus legítimos herdeiros e guardiões, tais mistérios deixam de ser ocultos, caem no domínio público e correm muitas vezes o risco de se converterem mais em malefícios do que em benefícios, se em mãos dos egoístas, dos Caíns da raça humana. Apesar disso, quando surgem indivíduos como o descobridor da força etérica, homens dotados de faculdades especiais psíquicas e mentais. Observação número 5. A razão de tais faculdades psíquicas será exposta mais adiante. Continuação da narrativa. São eles, em geral, e mais frequentemente, coadjuvados, não se consentindo que sigam às tontas o seu caminho. Se abandonados, as próprias forças não tardariam a findar no martírio ou a tornar-se vítimas de especuladores sem escrúpulos. Mas somente são ajudados sob a condição de que não representem consciente ou inconscientemente um novo perigo para a sua época, um perigo para os pobres, oferecidos diariamente em holocausto pelos menos ricos aos mais ricos. Observação número 6. As linhas acima foram escritas em 1886, quando as esperanças do êxito do motor Kelley estavam em seu apogeu. O que a autora então escreveu corresponde textualmente à verdade, e agora cabe apenas acrescentar algumas observações quanto ao insucesso das esperanças de Kelley
insucessos que hoje o próprio inventor reconhece. Contudo, embora se une aqui a palavra insucesso, deve-se o leitor entendê-la em um sentido relativo. Por isso que, conforme explica a senhora Bloomfield Moore, segue o trecho. O que o Sr. Kelly admite é que, não tendo conseguido a aplicação da força vibratória à mecânica em suas 2 primeiras tentativas de investigação experimental, se via obrigado a confessar um insucesso comercial ou a fazer uma terceira tentativa em que, partindo do princípio ou da base, buscaria o êxito por outro caminho. E este caminho se encontra no plano físico. Fim da observação número 6. Continuação da narrativa. Isto exige uma breve digressão e um esclarecimento. Há uns 12 anos, quando se realizava a exposição do centenário de Filadélfia, a autora do presente livro, respondendo a insistentes perguntas de um teósofo, que era um dos principais admiradores do Sr. Kelly, reproduziu-lhe as informações que ouvira de uma fonte que ela considerava extreme de qualquer dúvida. Fora-lhe dito que o inventor do automotor era o que em linguagem cabalista se chama um mago de nascença, que ele ignorava e continuaria ignorando todo o alcance de seus poderes e não utilizaria senão os que havia descoberto e verificado em sua própria natureza. Primo, porque atribuía uma origem errônea, por isso não podia desenvolvê-los totalmente. Segundo, porque não possuía a faculdade de comunicar a outrem o que era só uma capacidade inerente à sua própria natureza especial, e assim não poderia transferir a ninguém o segredo de modo permanente para usos práticos. Observação número 7. Dizem que estas observações não se aplicam à última descoberta do Sr. Kelly. Só o tempo poderá decidir quanto ao limite exato de suas experiências. Continuação da narrativa. Não são raros os indivíduos que vêm ao mundo com faculdades semelhantes. Se não ouvimos falar neles com mais frequência, é porque em quase todos os casos vivem e morrem na mais completa ignorância das faculdades anormais que possuem. O Sr. Kelly é dotado de poderes que se qualificam de anormais precisamente porque são tão poucos conhecidos em nossos dias como o era antes da época de Harvey, a circulação do sangue. Este existia e se comportava no primeiro homem nascido de mulher do mesmo modo que hoje. E, identicamente, existe e sempre existiu no homem aquele princípio que pode dominar e guiar as forças etéricas vibratórias. Existe, pelo menos em todo mortal, cuja o eu interno está desde o início, em razão de sua descendência direta, relacionado com aquele grupo de Dayan Corrans, chamados os primogênitos do éter. A espécie humana, considerada do ponto de vista psíquico, está dividida em vários grupos, cada um dos quais relacionados com um dos grupos daiânicos que formaram, no princípio, o homem psíquico. Veja-se os parágrafos 1, 2, 3, 4 e 5 dos comentários da instância número 7. O Sr. Kelly, muito favorecido neste particular e que,
além de seu temperamento psíquico, é um gênio de mecânica, pode obter os mais surpreendentes resultados. E os obteve, de certo, em escala maior que outro qualquer mortal de nosso tempo, não iniciado nos mistérios finais. O que realizou, conforme dizem, com razão os seus amigos, é suficiente para demolir, com o martelo da ciência, os ídolos científicos, os ídolos de matéria com os pés de barro. Quem escreve estas linhas não tem como contradizer, no mínimo que fosse, a senhora Bloomfield Moore, quando em seu opúsculo A Força Psíquica e a Força Etérica declara que o Sr. Kelly, como filósofo, tem uma alma bastante grande, um espírito bastante esclarecido e um ânimo bastante elevado para sobrepor-se a todas as dificuldades e aparecer perante o mundo como o maior dos descobridores e inventores. E quando também diz o seguinte, segue o trecho: o Sr. Kelly granjearia fama imortal, ainda que se limitasse a guiar os homens de ciência desde as regiões desoladas em que se tateiam até o campo aberto das forças elemental, onde a coesão e a gravidade são surpreendidas em seus recantos e convocadas para o uso, onde a unidade de origem faz brotar a energia infinita sob variadas formas. Se ele demonstrasse, em detrimento do materialismo, que o universo está animado por um princípio misterioso, ao qual a matéria, ainda a mais perfeitamente organizada, se acha submetida de um modo absoluto, seria um benfeitor espiritual de nossa raça, maior do que qualquer outro porventura conhecido no mundo moderno. Se ele chegasse a conseguir, no tratamento das enfermidades, as forças mais sutis da natureza, subsistissem os agentes materiais e grosseiros que têm levado ao túmulo mais seres humanos que a guerra, a peste e a fome combinadas, ter-se-ia credor da gratidão de toda a humanidade. Fará tudo isso, e mais ainda, se ele e os que há anos lhe vêm acompanhando os progressos não levarem demasiado longe as suas esperanças. Fim do trecho. Continuação da narrativa. A mesma senhora, em seu folheto Os Secretos de Kelly, observação número 8, registrado no livro O Peneiramento Teosófico, volume 1, capítulo 9, página número 13. Continuação da narrativa. Ela cita o seguinte parágrafo de um artigo que a autora desta obra escreveu em O Teosofista há alguns anos. Segue o trecho. O autor do caderno número 5, título O que é matéria e o que é força, da série editada pela Sociedade de Publicações Teosóficas, ali declara o seguinte: os cientistas acabam de descobrir um quarto estado de matéria. Os ocultistas, porém, desde há muito, que já foram além do sexto. E, portanto, não é por dedução que sabem da existência do sétimo e último, mas em virtude de conhecimento direto. Este conhecimento inclui o chamado segredo complexo de Kelly. Muitas pessoas já sabem que tal segredo consiste no aumento da energia, no isolamento do éter e na adaptação da força diasférica à mecânica. Fim do trecho. Continuação da narrativa. Precisamente porque a descoberta de Kelly
conduziria ao conhecimento de um dos mais ocultos segredos, de um segredo que jamais se permitirá venha a cair em poder das massas. Creem os ocultistas que não vingarão os seus esforços para levar o invento até o seu desfecho lógico. Voltaremos, porém, a falar sobre isso. Não obstante, tal descoberta, mesmo dentro de suas limitações, pode ser de máxima utilidade, pois segue o trecho. Passo a passo, com paciência e perseverança, que um dia o mundo há de homenagear este homem, perseguiu o seu objetivo vencendo as imensas dificuldades que se interpunham no caminho de suas investigações e que pareciam ser para todo o mundo, menos para ele, barreiras intransponíveis, a vedarem todo o progresso ulterior. Mas nunca o dedo do destino assinalou de modo tão expressivo a hora propícia para o advento da nova força que a humanidade espera. A natureza, sempre refratária à entrega de seus segredos, dá ouvidos às reclamações do seu senhor, a necessidade. As minas de carvão não poderão satisfazer por muito tempo os pedidos, sempre crescentes, que lhes são feitos. O vapor chegou ao último limite de sua potência e já não corresponde às exigências da época. Sabe que os seus dias estão contados. A eletricidade permanece estacionária, detido seu impulso esperando a aproximação de sua companheira. As naves aéreas estão, por assim dizer, ancoradas, aguardando a força que há de converter a navegação aérea em algo mais do que um sonho. Os habitantes dos diversos continentes falarão uns com os outros através dos oceanos com a mesma facilidade que os homens hoje se comunicam com os seus escritórios, com suas casas por meio do telefone. A imaginação, como que fica em suspenso ao tentar prever consequências desta grande e maravilhosa descoberta, quando aplicada às artes e à mecânica. Ao ocupar o trono que o vapor se verá obrigado a deixar, a força dinasférica há de governar o mundo com um poder tal de magnitude, em benefício da civilização, que não há mente finita capaz de perfigurar-lhe os resultados. Diz Lawrence Oliphant, em seu prefácio de A Ciência Religiosa. Uma nova moral principia a despontar sobre a raça humana, que certamente dela muito necessita. Essa nova moral não poderia de modo algum ser inaugurada em termos mais amplos e universais do que utilizando a força dinasférica em benefício das necessidades da vida. Fim do trecho. Observação número 9. Registrado no mesmo livro, nas páginas 16 e 17. Continuação da narrativa. Os ocultistas juntam-se de bom grado à eloquente escritora no admitir todas essas coisas. A vibração molecular é, sem dúvida, o legítimo campo de investigações de Cayley, e as descobertas que fez trarão resultados maravilhosos, ainda que somente em suas mãos e por seu próprio intermédio. O mundo não obterá senão aquilo que lhe pode ser confiado sem perigo. A verdade deste acerto talvez ainda não haja tocado o próprio descobridor, que escreve estar absolutamente seguro de que realizará tudo o que prometeu, transmitindo então ao mundo o seu invento. Mas essa verdade lhe saltará aos olhos dentro de pouco tempo.
Vemos uma boa prova disso no que ele expõe a respeito de sua obra. Segue o trecho. Quem examinar a minha máquina, se quiser ter uma noção mesmo aproximada do seu modus operandi, deverá descartar-se de toda a ideia de máquinas que funcionam em virtude do princípio de pressão e aspiração, pela expansão do vapor ou por outro gás análogo que se choque contra uma resistência, tal como o pistão de uma máquina a vapor. Minha máquina não admite pistão nem excêntricos, e não existe a mínima pressão exercida sobre o mecanismo, qualquer que seja o seu tamanho ou capacidade. Meu sistema, em todas as suas partes e minúcias, assim no desenvolvimento da potência como em suas diversas aplicações, está baseado na vibração simpática. De nenhum outro modo seria possível despertar e desenvolver a força, e igualmente impossível seria que a minha máquina funcionasse de acordo com algum outro princípio. Aí está o verdadeiro sistema, e eis porque todas as minhas operações devem encaminhar-se neste sentido. Vale dizer que a minha força será gerada, a minha máquina posta em funcionamento, e o meu canhão em atividade por meio de um fio condutor. Só depois de vários anos de incessante labor e de experiências quase inumeráveis, que me obrigaram à construção de muitos aparelhos especiais, só depois de investigar e estudar minuciosamente as propriedades fenomenais da substância etérea, produzida per se, é que eu pude chegar a prescindir de mecanismos complicados e a obter, como presumo haver obtido, domínio sobre a força sutil e estranha que estou manejando. Fim do trecho. Observação número 10. Registrado no mesmo livro, na página 18. Continuação da narrativa. Os pontos destacados por nós são os que se relacionam diretamente com o lado oculto da aplicação da força vibratória que o Sr. Cayley chama vibração simpática. O fato condutor é já um passo retrógrado, do plano puramente etérico ao plano terrestre. O inventor conseguiu realizar maravilhas. A palavra milagre não é bastante expressiva quando operava só por meio da força interetérica, o quinto e o sexto princípio do Akasha, sendo começado com um gerador de 6 pés de comprimento, passou depois a usar um do tamanho dos antigos relógios de prata, fato que por si só representa um milagre de gênio mecânico, mas não de gênio espiritual. Conforme disse muito bem sua grande defensora, a senhora Bloomfield Moore, diz o seguinte: os 2 gêneros de força que empregou em suas experiências e os fenômenos que daí resultaram são, cada um, a antítese do outro. Fim do trecho. Uma das forças era por ele mesmo gerado e operava por seu intermédio. Outra pessoa que repetisse o que ele fazia não produziria o mesmo resultado. O que funcionava era, em verdade, o éter de Cayley. O éter de Smith ou de Brown não surtiria nenhum efeito, porque a dificuldade de Cayley até agora consistiu em construir uma máquina capaz de desenvolver e de regular a força sem a intervenção da vontade ou da influência pessoal do operador, seja consciente ou inconscientemente. Este foi um ponto em que se malogrou o seu intento, a utilização da máquina por outrem. Ninguém, senão ele, podia fazê-la funcionar.
Do ponto de vista oculto, foi, porém, um resultado muito mais importante que o sucesso por ele esperado com o seu fio condutor. Sucede, no entanto, que jamais se permitirá que resultados obtidos com a força etérica ou astral, procedente do quinto e do sexto princípios, tenham aplicação a fins mercantis. A seguinte declaração de uma personalidade que conhece intimamente o Sr. Kelly prova que o organismo deste se acha diretamente relacionado com a produção de seus maravilhosos resultados. Segue o trecho. Em certa ocasião, os acionistas da Kelly Motors Company puseram em suas oficinas um homem com o expresso objetivo de descobrir o segredo. Após 6 meses de cuidadosa observação, disse ele um dia ao Sr. J. W. Kelly: sei agora como se procede. Haviam os dois acabado de montar uma máquina e Kelly então manejava a chave que servia para fazer passar ou interromper a força. Pois experimente, respondeu ele. O homem deu a volta à chave e nada aconteceu. Mostre-me de novo como se faz, disse o homem a Kelly. Este assentiu e a máquina funcionou imediatamente. O outro repetiu a tentativa, mas sem êxito. Então, Kelly lhe pôs a mão sobre o ombro e o convidou a experimentar mais uma vez. Ele o fez e o efeito foi a produção instantânea da corrente. Fim do trecho. O fato, se verdadeiro, encerra a questão. Diz-nos que o Sr. Kelly define a eletricidade como uma forma particular de vibração atômica. Está certo, mas é a eletricidade no plano terrestre e por meio das correlações terrestres. Kelly calcula as suas vibrações. Isto prova a nossa afirmativa. Não há vibrações que possam ser constatadas nem sequer estimadas aproximadamente além do reino do quarto filho de Foá, para nos servirmos de uma expressão oculta, ou seja, além daquele movimento que corresponde à formação da matéria radiante do Sr. Crookes, que há alguns anos se chamou, com certa simplicidade, o quarto estado da matéria neste nosso plano. Se se perguntar por que não foi permitido a Kelly ir além de determinado limite, será fácil a resposta. Porque a sua descoberta, aliás, inconsciente, é a terrível força sideral conhecida pelos atlantes que as chamaram Mashmek, e a qual os rishis arianos dão em seu Astra Vidya um nome que não desejamos divulgar. É o Viril da força futura de Bauer-Lytton e das futuras raças de nossa humanidade. O nome Viril pode ser uma ficção, mas a força em si é um fato que na Índia não se põe em dúvida, como não se duvida da existência dos rishis, em face das referências contidas em todos os livros secretos. Essa força vibratória é aquela que, dirigida de um Agnirata, observação número 11, de Agni é igual fogo e Rata é igual a carro. Continuação da narrativa. Montado em um barco voador ou em um balão, segundo as instruções que se encontram no Astra Vidya. Poderia reduzir a cinzas um exército de 100.000 homens, como os seus elefantes, com a mesma facilidade com que faria a um rato morto. No Vishnu Purana, no Ramayana e em outras escrituras, se menciona alegoricamente a mesma força
na fábula que se refere ao sábio Kapila, cujo olhar converteu em um monte de cinzas os 60.000 filhos do rei Sagara, e se encontra explicada nos livros esotéricos que alude a ela com o nome de Kapilaksha, o olho de Kapila. E haveria de permitir-se que as nossas gerações acrescentassem esta força satânica à coleção de brinquedos anarquistas conhecidos pelos nomes de relógio mecânico de melanita, laranjas explosivas, cestas de flores e outros apelativos semelhantes. Deveria esta força tornar-se propriedade comum de todos os homens, indistintamente, esta força, que uma vez em mãos de alguns átilas modernos, algum anarquista sedento de sangue reduziria a Europa em poucos dias a seu estado caótico primitivo sem deixar um só homem vivo para contá-lo. O que o Sr. Kelly realizou já é extremamente grande e maravilhoso. Tem ele, com a demonstração do seu sistema, uma tarefa suficiente para abater o orgulho daqueles materialistas científicos, revelando mistérios que se encontram além do mundo da matéria, sem precisar, nolens volens, de os revelar a todo o mundo. Os psíquicos e os espíritas, dos quais um grande número se conta nos exércitos europeus, seriam os primeiros, com certeza, a experimentar pessoalmente os frutos da revelação de tais mistérios. Milhares deles não tardariam em estar no meio do éter azul, fazendo-lhes companhia, talvez, aos habitantes das regiões inteiras. Se tal força viesse a ser totalmente descoberta e assim que se tornasse publicamente conhecida. A revelação integral é demasiado prematura e ter-se-ia antecipado milhares de anos ou mesmo algumas centenas de milênios. Somente se fará oportuna quando houver refluído a grande e tempestuosa onda de fome, miséria, trabalho mal retribuído, como deverá suceder quando forem satisfeitos os justos reclamos das multidões, quando o proletariado não existir senão como um nome, e se houver extinguido o pungente clamor dos que necessitam de pão, clamor que até hoje ressoa, sem ser ouvido, pelos 4 cantos do mundo. Esse advento pode ser apressado pela difusão da educação e por novas facilidades para o trabalho e a emigração, com perspectivas mais amplas que as exigentes atualmente e em um novo continente que pode surgir. Só então a força e o motor de Kelly, tais como ele e seus amigos os idealizaram originalmente, terão generalizada aplicação, porque então a sua utilidade beneficiará mais o pobre que o rico. Enquanto isso, a força que descobriu funcionará por meio de fios condutores, o que, uma vez conseguindo, será suficiente para fazer dele o maior inventor da época presente. O que diz o Sr. Kelly sobre o som e a cor é igualmente exato do ponto de vista oculto. Atentai no que ele diz, como se fosse um filho dos deuses reveladores, e como em toda a sua vida houvesse contemplado as profundezas do Pai-Mãe Éter. Comparando a tenuidade da atmosfera com a das ondas etéreas obtidas por seu invento para romper as moléculas do ar por meio da vibração, eis como se expressa o Sr. Kelly. Segue o trecho. É como uma relação entre a platina e o gás hidrogênio. A separação molecular do ar
nos conduz só à primeira subdivisão, a intermolecular, a segunda, a atômica, a terceira, a interatômica, a quarta, a etérica, a quinta é a interetérica, a sexta, subdivisão ou associação positiva com o éter luminoso. Observação número 12. É também a divisão adotada pelos ocultistas sob outro nome. Continuação da narrativa. Em meu primeiro argumento, sustentei que esta é a evoltura vibratória de todos os átomos. Em minha definição de átomo, não me limito à sexta subdivisão, onde aquele éter luminoso se desenvolve em sua forma imperfeita, como provam minhas investigações. Observação número 13. Certo, pois, que existe mais a sétima, além da qual recomeça a mesma numeração da primeira à última em outros planos mais elevados. Fim da observação número 13. Continuação da narrativa. Creio que os físicos de hoje verão nesta ideia um capricho da imaginação. É possível que, com o tempo, se faça luz sobre esta teoria, pondo a sua simplicidade em evidência para as pesquisas científicas. Por enquanto, só posso compará-la a um planeta na escuridão do espaço onde não tem ainda chegado a luz do sol da ciência. Eu afirmo que o som, da mesma forma que o odor, é uma substância real, de tenuidade maravilhosa e desconhecida, que emana de um corpo no qual se produziu, por percussão, o que projeta verdadeiros corpúsculos de matéria, partículas interatômicas dotadas de uma velocidade de 1.120 pés por segundo. Observação número 14. Ou seja, igual a 340 metros. Continuação da narrativa. No vácuo de 20.000 pés. Observação número 15. Ou seja, 6.666,66 metros. Continuação da narrativa. A substância assim disseminada faz parte da massa agitada, e esta, se fosse continuamente mantida em estado de agitação, acabaria no fim de certo ciclo de tempo por ser completamente absorvida pela atmosfera, ou, para falar com mais exatidão, atravessaria a atmosfera até alcançar um ponto alto da tenuidade correspondente à classe de subdivisão que lhe permite desprender-se do corpo de onde se originou. Os sons provenientes de diapasões vibratórios, dispostos de modo que produzam acordes etéricos, ao mesmo tempo que difundem seus tons compostos, penetram em todas as substâncias que se acham dentro do raio de ação do seu bombardeiro atômico. O soar de uma campainha no vácuo põe em liberdade esses átomos, com a mesma velocidade e o mesmo volume que no ar livre. Se a agitação da campainha se mantivesse ininterrupta durante alguns milhões de anos, a matéria de que é formada se desintegraria por completo em seus elementos primitivos. E se o recinto estivesse hermeticamente fechado e fosse bastante resistente, o espaço vazio ao redor da campainha ficaria submetido a uma pressão de milhares de libras por polegadas quadradas, em virtude da substância sutil desprendida. Em meu entender, a definição exata do som é a perturbação do equilíbrio atômico
que libera verdadeiros corpúsculos atômicos. E a substância que deste modo se desprende deve certamente pertencer a determinada classe do fluxo etérico. Em tais condições, não será razoável supor se esse fluxo continuasse subtraindo elementos do corpo de que se trata, este estaria por desaparecer completamente com o passar do tempo. Todos os corpos, assim, animais como vegetais e minerais, são originalmente constituídos por este éter tão sutil e só retornam à mesma condição quando levados a um estado de equilíbrio diferencial. No que se refere ao odor, só podemos formar uma ideia aproximada de sua extrema e maravilhosa tenuidade, considerando que se pode impregnar uma grande extensão da atmosfera por espaço de muitos anos, com apenas 1 grão de almíscar, o qual, sendo pesado no fim deste enorme intervalo, não acusará nenhuma diminuição apreciável. O grande paradoxo referente ao fluxo de partículas odoríferas está em que podemos aprisioná-las em um recipiente de cristal. Temos aqui uma substância muito mais sutil que o vidro onde foi confinada, e, no entanto, ela não pode escapar. É como se fosse um crivo com orifícios suficientemente grandes para deixarem passar bolas de bilhar, retendo, porém, a areia fina, cujos grãos não poderiam atravessá-los. Em suma, um recipiente molecular que encerra uma substância atômica. Eis um enigma que confundiria todo aquele que se detivesse em meditá-lo. Mas, por infinitamente tênue que seja o odor, é ainda muito grosseiro quando comparado com a substância correspondente à subdivisão a que pertence um fluido magnético, corrente de simpatia, se assim quiserem chamá-lo. Esta subdivisão é imediata à do som, mas lhe é superior. A ação do fluxo de um ímã é, de certo modo, idêntica à da parte receptora e distributiva do cérebro humano, que sempre retransmite em escala descrescente a quantidade que recebe. É um bom exemplo do domínio da mente sobre a matéria. A parte física vai diminuindo gradualmente até que a dissolução se opera. O ímã perde pouco a pouco a sua força na mesma proporção e finalmente fica inerte. Se a relação entre a mente e a matéria pudesse estacionar, permanecendo ambas no mesmo nível, viveríamos eternamente em nosso estado físico, porque não ficaria este sujeito à deterioração. Mas a decadência física, chegando a completar-se, conduz ao começo de um desenvolvimento muito mais elevado, a saber, a liberação do éter puro de sua associação com o molecular grosseiro, o que, ao meu ver, é muito desejável. Fim do trecho. Observação número 16. Retirado do folheto de A Nova Filosofia, da Sra. Bloomfield Moore. Continuação da narrativa. É de notar que, salvo diferenças de pequena monta, nenhum adepto nem alquimista teria explicado melhor essas teorias à luz da ciência moderna, a despeito de todos os protestos desta última contra tais novidades. É ocultismo puro e simples, senão quanto às minúcias, pelo menos do que diz respeito aos princípios fundamentais, e, além disso, é também filosofia natural moderna.
O que é esta nova força, ou o que quer que a ciência lhe chame esta força, cujos efeitos são inegáveis, como o admitiram vários naturalistas e físicos que têm visitado os laboratórios do Sr. Kelly e presenciado suas notáveis experiências. Será também um modo de movimento no vácuo, onde não há matéria que o produza, mas tão somente o som. Outro modo de movimento, sem dúvida, uma sensação causada por vibrações, à semelhança da cor. Convencidos como estamos de que tais vibrações são a causa imediata das sensações, rejeitamos em absoluto a teoria científica unilateral de que fora das vibrações etéricas ou atmosféricas não exista nenhum fator que se possa considerar exterior a nós. Fim do trecho. Observação número 17. Em tal caso, os substancialistas americanos, conquanto as suas ideias sejam demasiado antropomórficas e materiais para que possam aceitá-las, os ocultistas não se distanciam da verdade quando argumentam pela palavra da senhora M.S. Organ, que diz o seguinte, segue o trecho. Deve haver nos objetos propriedades especiais positivas que guardem uma relação constitucional com os nervos da sensação animal, pois, de outro modo, não haveria percepção. Não se poderia produzir impressão de espécie alguma no cérebro, nos nervos ou na mente. Não poderia haver estímulo para a ação se não existisse uma comunicação efetiva e direta de uma força substancial. Substancial na experiência, não na realidade. Essa força pode ser a entidade material mais refinada e sublime. Deve, porém, existir, pois nenhum sentido, elemento ou faculdade do ser humano pode experimentar uma percepção ou ser estimulado à ação sem que alguma força substancial se ponha em contato com ela. Esta é a lei fundamental que rege todo o mundo orgânico e mental. Na ascensão verdadeiramente filosófica, não existe ação independente. Certamente afirmar que nenhuma substância possui qualquer propriedade odorífica ou gustativa que lhe seja inerente, senão que o sabor e o odor são apenas fenômenos sensoriais causados por vibrações e, portanto, meras ilusões de percepções animais. Fim da observação número 17. Continuação da narrativa. Há uma série transcendental de causas postas em movimento, por assim dizer, na realização desses fenômenos. Causas que, não estando em relação com os estreitos limites da nossa faculdade de conhecer, só podem ser compreendidas e estudadas em sua origem e natureza pelas faculdades espirituais do adepto. São, como disse Asclépio ao rei, corpos incorpóreos, quais os que aparecem no espelho, e formas abstratas que vemos, ouvimos e sentimos em nossos sonhos e visões. Que tem a ver com elas os modos de movimento, a luz e o éter? Sem embargo, nós as vemos, ouvimos, tocamos e sentimos o seu odor. Digo, são tão reais para nós, em nossos sonhos, quanto outras coisas qualquer deste plano de Maia. Fim do apêndice da 9ª seção.